Fala, queridos, graça e paz, tudo bem? Boa noite. Vim aqui para compartilhar uma palavra com o seu coração, mas ao mesmo tempo fazer um esclarecimento acerca de mim mesmo. Quem acompanha os meus perfis no Instagram, WhatsApp, que me acompanha também nas redes sociais sabe que eu sou, como cidadão brasileiro, eu gosto muito de política, eu gosto muito mesmo. Mas não em si por causa da política, mas é porque eu acredito que a política pode ser um instrumento que Deus pode usar para mudar uma nação, mudar uma cidade. Por mais que pareça loucura o que eu vou lhe falar agora, mas é verdade. Embora eu poste muito sobre direita, como também sobre esquerda, eu não me considero direita, não me considero de centro, nem de esquerda, eu me considero pró-Brasil. Porque eu sou uma pessoa que eu amo a nação brasileira. E eu amo os brasileiros em si. Eu acredito que Deus tem uma palavra para essa nação, Deus tem esperança para a nação brasileira. Não gosto de política a ponto de ficar de mal com irmãos em Cristo, ficar de mal com amigos, porque eu acredito que a minha aliança, que o meu vínculo, que a minha aliança em Cristo não me permite ficar doente a ponto de gerar inimizade com irmãos em Cristo, com colegas, com amigos, embora respeite a postura e a posição de todos. Mas a partir de agora eu não vou mais postar nada sobre política, né? Não vou deixar de acompanhar a política, mas não vou mais postar em respeito aos mais fracos na fé, né? Em respeito àqueles que infelizmente deixam a política entrar para o seu coração e tem mais paixão pela política do que pelo próprio evangelho e de modo geral, né, para não ofender aqueles que a minha intenção não é ofender. Agora, o que me fez mesmo parar para refletir sobre isso foi uma palavra que eu li, que eu estava meditando hoje, através de um louvor que eu vinha escutando no carro. Repito para você, queridos, eu não me considero direita, esquerda. Se hoje o presidente Lula fizer um trabalho, sabe, verdadeiramente pela nação brasileira, eu votarei em Lula. Se Bolsonaro, se Alckmin, sei lá, quem tiver no poder de fato estivesse preocupado com a nação brasileira, teria o meu voto, com certeza. Porque eu não sou refém da pessoa, eu quero ver homens que se colocam à disposição de Deus para abençoar a sua nação. Portanto, eu não sou direita, não sou centro e muito menos esquerda. E quando eu enfatizo esse muito menos esquerda, é porque de fato não tem como aquilo que eu acredito casar com a pauta e com as bandeiras da esquerda. Na verdade, quando eu paro para observar as classes que votam na esquerda, eu já é um alerta para eu não votar na esquerda. Mas resumindo, não sou direita, não sou centro, não sou esquerda, eu sou pró-Brasil. Mas hoje eu não estou aqui para falar sobre política, eu estou aqui para liberar uma palavra sobre sua vida. Quando olhamos para a situação da nação brasileira, é tanto escândalo envolvendo igrejas, pastores, políticos, ministros, a justiça, envolvendo polícia, ou seja, a nação está um caos, um completo caos. A nação está uma completa destruição, naturalmente falando. E por que eu falo que não vou mais falar sobre política, mas eu vou continuar orando pela nação brasileira? Porque eu aprendi que Deus, ele usa as circunstâncias. Quando tudo parece perdido, é o momento exato, é o momento mais que apto para Deus fazer coisas tremendas em favor da nação brasileira. A palavra fala que se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Deus, ele tem cura para a nação brasileira. E quando falo sobre a nação brasileira, eu falo primeiramente sobre os brasileiros, não em si a região geográfica. A região geográfica vai ser consequência de um povo sarado.
que Deus quer sarar a mim, quer sarar você que me assiste agora. Se você vota na esquerda, na direita, no centro, tenha tranquilidade para me escutar agora. Tá bom? Vamos entender que Jesus, ele é a esperança para a nação brasileira. Não é Bolsonaro, não é Lula, não é Alckmin, é Jesus. E o presidente que passar a governar essa nação, que governa essa nação, se ele se permitir ser usado por Deus e abrir mão das ganâncias, dos desejos por mais dinheiro e pensar no povo, tenha certeza que Deus abençoa muito essa nação e a vida do próprio. Mas, amados, nesse ambiente hostil, Deus é poderoso para gerar um grande avivamento, e esse avivamento vai vir através da igreja. A igreja é o canal que Deus vai usar para mudar a nação brasileira. Agora, antes que Deus possa fazer essa mudança na nação, Deus primeiramente vai fazer essa mudança em nós. Mudar o nosso caráter, mudar o nosso comportamento, mudar as nossas ações, mudar a nossa postura, porque, infelizmente, a corrupção tem começado muitas vezes na igreja. As mentiras, os enganos, as vaidades, muitas pessoas cheias de nada. Hoje temos uma igreja cercada por belas vozes, por belos coaches com mensagens, assim, sabe, que toca a alma, mas não transforma a vida de ninguém. Hoje nós temos visto pessoas aí com técnicas maravilhosas, mas que não mudam a vida de ninguém. Então, antes que Deus possa mudar a nação brasileira, Deus vai precisar mudar a igreja. E esse ambiente, ele tem sido necessário para que a igreja seja transformada pela palavra. Então eu quero encorajar você a crer naquilo que a Bíblia diz. Colocar a sua esperança em Deus. No livro de Abacuque, no seu capítulo de número 3, no seu versículo de número 17 em diante, olha o que diz. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione e os campos não produzam mantimentos, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Deus é meu Senhor e a minha fortaleza. Ele dá aos meus pés uma ligeireza das corças, me faz andar nas minhas alturas. Quando paramos para estudar o livro de Abacuque, não é muito diferente do nosso tempo de hoje. Abacuque, ele está registrando um diálogo com Deus sobre o período de injustiça, de sofrimento dos justos, enquanto os ímpios pareciam estarem prosperando. Quando olhamos hoje para a situação brasileira, parece que os justos sofrem cada vez mais e os ímpios prosperam. Mas sabe, querido, Deus, ele continua sendo soberano e tendo as coisas no seu controle. Então, Deus revela que continua sendo soberano e no controle de todas as circunstâncias. Abacuque, ele tem essa compreensão. Mesmo quando os caminhos parecem difíceis de compreender. Entenda que muitas vezes vai ser difícil entender algumas coisas. Como pode ser? Parece que Deus não está nos vendo. Parece que Deus não está nem aí para o brasileiro, para a nação brasileira, para as pessoas. Parece que Deus não se importa conosco. Mas entenda que nós não fomos chamados para caminhar com Deus com base naquilo que os meus olhos veem, mas com base na sua palavra. Abacuque, ele enfatiza a soberania de Deus e o chamado para viver pela fé diante do mal e da injustiça. Deus ensina que o justo, ele deve confiar nele, mesmo sem entender plenamente o que está acontecendo. A palavra fala que o meu justo, ele viverá pela fé. O meu justo viverá pela fé. Abacuque, capítulo 2, versículo 4. E esse mesmo texto, ele se repete em Romanos 1,17, Gálatas 3,11, Abacuque e Hebreus 10,38. O livro também, ele apresenta a Deus governando a história e produzindo seu plano de redenção que se cumpre em Cristo. O julgamento dos ímpios e a salvação dos justos, anunciados por Abacuque, encontra sua plena realização
na pessoa de Cristo. Mas existe uma verdade nesse livro para os nossos dias de hoje. Assim como Abacuque estava, digamos que angustiado pela situação da nação, pela injustiça, pela corrupção que era devastadora, Abacuque se colocou como alguém que ora e intercede pela nação brasileira. E assim devemos eu e você nos colocar como intercessores. Portanto, eu quero garantir para você que não vou estar colocando mais minhas insatisfações em Instagram, WhatsApp, eu vou procurar declarar a palavra de Deus. Claro que no meu particular, se houver pessoas para conversar, eu vou conversar sobre aquilo que eu tenho percebido na nação e aquilo que Deus tem para a nação. E como é que nos livramos desse ambiente hostil. Mas em respeito aos mais fracos, em respeito àqueles que pensam diferente, eu vou procurar evitar postar coisas. Porque, amado, você não sabe como é que eu me sinto quando eu vejo tanta corrupção sobre a nação brasileira. Mas eu também olho que não é apenas corrupção, roubar, desviar milhões de INSS, petrolão, qualquer coisa. É corrupção também quando você tenta subornar um guarda para não pagar uma multa. É corrupção também quando nós recebemos o troco a mais e não devolvemos. É pecado também quando a via manda caminharmos, dirigirmos a 80, nós queremos dirigir a 100. E eu começo aqui me arrependendo, porque eu sou um desses. Quando eu tenho muita pressa, eu acabo até ignorando os avisos de segurança que a própria via apresenta para mim. E eu quero pedir perdão e quero me comprometer a procurar vigiar com essas coisas. Mas hoje eu estou aqui para dizer para mim e para você, vamos orar pelo Brasil, vamos interceder. Você, meu irmão, você, minha irmã, não há necessidade de ficarmos brigados, chateados uns com os outros. Ah, mas eu nunca lhe disse nada. Tudo bem, mas se você tem chateação, esquece isso. Como cristãos, como filho de Deus, vamos orar pela nação brasileira. E sabemos que o Messias verdadeiro que pode redimir a nação brasileira chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Contudo, eu oro pela vida do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Acredito que Deus ele vai trazer à tona o que precisa ser levado à tona. Oro para que Deus ilumine os olhos do presidente Lula para que ele possa ser alcançado pela palavra. Oro para que Deus liberte e transforme a mente do Alexandre de Moraes, embora também eu acredito que tem pessoas que elas semeiam para a sua própria morte, com a dureza dos seus corações. Um desses foi Faraó. Quando o Faraó ele decide permanecer com o seu coração endurecido, mal, ele plantou para si uma semente, uma erva daninha, qual lhe trouxe colheitas ruins. Mas, assim como eu estava perdido no pecado, assim como você estava perdido no pecado, Alexandre de Moraes, Lula e todos os demais também estão perdidos nos seus pecados e delitos e necessitam da graça e da misericórdia do Senhor. Então eu quero convidar você a estar orando comigo pela nação brasileira, pelo presidente atual, pelo ex-presidente, pelos ministros. Querido, não importa o que é que eles pensam, não importa qual é a mentalidade deles, não importa se para eles nós somos idiotas ou não. O que importa é que existe um Deus que não deixa nada passar desapercebido. Portanto, eu quero convidar você a orar comigo nessa hora em nome de Jesus. Pai, eu quero agradecê-lo, porque o Senhor é bom. Ainda que muitas vezes, Senhor, eu não venho entender as coisas, eu não entendo as circunstâncias. Eu decido confiar na Tua Palavra e meus irmãos também decidem confiar na Tua Palavra. O Senhor não mente, o Senhor não deixa com que as coisas passem desapercebidas, mas os Seus olhos, os Seus planos estão atentos a tudo e saberá corrigir as rotas da maneira mais excelente possível. Eu quero Te louvar e quero Te agradecer, Deus,
porque eu sei que bondade e misericórdia segue a nação brasileira. Eu sei que o Brasil será transformado pela sua palavra. Não será por Lula, não será por Bolsonaro, não será por Alckmin, mas será por uma igreja que se colocou à disposição do Senhor e procura fazer aquilo que a tua palavra nos orienta. E assim nós viveremos tudo aquilo que a tua palavra diz, em nome de Jesus. Eu oro e te agradeço, Pai. Muito obrigado. Amém. Amém, querido. Que Deus te abençoe poderosamente, que você viva e colha o melhor de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. Graças, paz. Tchau, tchau, queridos.